Senhor, igreja, amém? Que bênção, né? Deus seja louvado. Irmão Marcelo, assumir a palavra depois de um momento como esse, né? De uma palavra em incentivo missionário, eu creio que facilita um pouco, né? As coisas, né? Irmão Marcelo, alguém que nutrimos o carinho à distância, por conta até de uma amizade com o pastor Giovan, que esteve aqui no início das nossas células, dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Ele esteve trazendo uma palavra, e alguém por quem nutro um carinho muito grande desde 2004, quando estudamos juntos na Fabapar. E ele sempre me falava, né, a respeito do ministério desenvolvido entre os atletas pelo irmão Marcelo Lipatim, e hoje à frente também do Atletas de Cristo, do qual certamente ele vai falar. Mas eu quero convidar você então, querido irmão, querida irmã, a orar por aquilo que Deus colocou em seu coração, para que ele tenha essa desenvoltura vinda do Espírito, para nos nutrir com aquilo que nasceu no coração do Pai. Amém? Direcione sua mão direita para cá, numa intenção de clamar as bênçãos do Senhor sobre a vida do nosso irmão. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar com a igreja do Senhor aqui nessa noite e ouvir a Tua voz. Pai, seja entoando os louvores e letras que ministraram ao nosso coração, as crianças, os promotores de missões, e agora, através da leitura da Tua palavra, do testemunho do Teu servo. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele e que nós saímos daqui edificados para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão. Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus. Eu já me apresento no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao 30. E queria pedir à igreja, por favor, para ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Mateus 25, versículo 14 em diante. Vou ler na minha tradução. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpriria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pode sentar, por favor. Pastorzão, obrigado pelo convite. É um privilégio. Já estávamos aí há um tempo procurando um tempo, né, para estarmos em comunhão. Esse texto, Jesus, ele narra, após algumas parábolas, a fazer menção do reino dos céus. Estão comigo? Estão comigo, né?
E ele diz nesse texto pontualmente que o reino dos céus será semelhante a um homem que tinha bens, e ele deu talentos a um dos seus servos, deu 5, deu 2 para outro e deu 1 para outro. Amém? Foi isso que a gente leu. E ele saiu, ele foi embora. Aquele que recebeu os 5 talentos, imediatamente multiplicou os 5 talentos, trouxe mais 5, o que tinha 2 multiplicou, trouxe 2, e o que tinha 1, por medo, aquilo que ele achava que era o seu senhor, e enterrou o seu talento. No regresso do seu senhor, eles se acertaram contas, o que receberá 5 foi elogiado, o que receberá 2 foi elogiado, e o que receberá 1 foi aprovado. Meu nome é Marcelo Lipatim, eu sou o marido da Yane, há 25 anos, está aqui a minha família, essa moça bonita do meu lado é a minha esposa Yane, meu filho Benjamin, minha filha Natália, a minha filha Isabela e o meu genro Gabriel. Obrigado, irmão. Pode tirar foto? Isso mesmo. Eu nasci em Montevidéu, no Uruguai, no ano 1977. Quem é bom de matemática, eu tenho quantos anos em janeiro? Quero ver. Boa. Quem é que falou que eu não ouvi? Obrigado, meu irmão. Já fiz, em janeiro. Você deve ser 77 também, né? Aí, ó, tá vendo? A gente conhece, pastor. Nasci em Montevidéu, no Uruguai, no ano de 1977. Venho de uma família judia. Fui circuncidado quando pequeno, ao 8º dia. Cresci numa escola judaica, conhecendo todos os preceitos, né, do judaísmo. Aos 13 anos eu fiz o bar mitzvah, quando, diante da sinagoga, eu li a Torá. Vim para o Brasil no ano 1984, juntamente com minha família, e Deus me deu um talento. Assim como a você, o Senhor foi bondoso comigo, e Ele me deu um talento de ser jogador de futebol. Me deu habilidade para isso, me deu talento para isso. Porém, no início do ano de 1985, eu comecei a desenvolver esse talento que o Senhor me deu através do futsal, do futebol de salão, antigamente, como nós falávamos. E assim foi. No ano 1992, de forma inesperada, abrupta, meu pai foi cruelmente assassinado. Eu tinha, na época, 14 anos. E, a partir daquele momento, amada igreja, a minha vida tomou um rumo diferente. Você deve imaginar o que é para um jovem de 15 anos ter o seu pai, que era um grande incentivador daquele sonho que eu tinha, alguém que me acompanhava em todo o tempo, em viagens, em treinamentos, me protegia, como, né, deve ser assim a função de todo pai, proteção, a primeira talvez, e perdi ele de um momento para o outro de forma inesperada, trouxe para mim, para minha família, obviamente um momento de bastante choque. Porém, no ano de 1993, já com 16 anos, já sem o meu pai, eu migrei para o futebol de campo, né, no Paraná Clube, no querido Paraná Clube, que na época era o Atlético de hoje, um clube grande, rico, que ganhava. Quem que é dessa época? Quem é que lembra aí, ó? Tem algum paranista aí, gente? Maravilha, glória a Deus. Migrei imediatamente para o Paraná, para o futebol de campo. O Paraná era um clube realmente de muita projeção, ele tinha vindo de uma fusão de 2 clubes, chamado Pinheiros e Colorado. E eu começava uma jornada, já com 16 anos, o mundo e os seus encantos começavam a me atrair, começavam a ser interessantes para mim, apresentando-se de uma forma aonde, presta atenção, aquele desejo de ser jogador de futebol parecia mais distante. Os prazeres do mundo, os encantos mundanos, a perda daquela referência paterna, o futebol que, sem uma disciplina necessária naquele momento, não tinha os frutos que a gente pensava, ficava cada vez mais longe aquele sonho. Porém, na escola, onde os meus estudos iam de mal a pior, eu não gostava de estudar, eu conheci o Fernando, no ano de 1993, eu conheci o Fernando, era um jovem muito inteligente, que na sala de aula ele sempre se identificava como alguém que servia ao Senhor. Eu, vindo de uma família judia, com isso bem enraizado dentro de mim, observava ele, e ele sempre de uma maneira muito sábia se posicionava com a turma. Eu lembro que eu estava numa prova de matemática, eu precisava tirar uma nota, para mim era quase impossível. Eu falei: Fernando, eu preciso da tua ajuda, meu irmão. Eu preciso que você me passe cola, porque eu preciso tirar uns 80 e eu não tenho chance nenhuma. Você não é um cara que ajuda os outros? Eu falei para ele. Eu falei assim: Marcelo, eu sou, mas eu prefiro te ensinar a matéria. Eu falei: não, mas não dá tempo, né? Eu não vou conseguir que você me ensine. Não, venha na minha casa, eu te ensino a matéria. Falei: rapaz, você não prega o amor aí, não fala para todo mundo, né? Que você... Ele não falava, eu que estava distorcendo a mensagem, né? Mas, Marcelo, eu te ensino a matéria, eu não posso te passar cola. E aquilo me incomodou muito.
me incomodou muito, me chateou, fiquei de recuperação em mais uma matéria, porém ele insistia comigo, e durante os recreios me chamava para conversar, e ele me compartilhava do Evangelho. E durante as tardes, durante as manhãs, de recreios, que eu ia conversar com ele no Colégio Dom Bosco, ali nas Mercês, ele me explanava o Evangelho. E o meu coração naquele momento ardia, queimava de tal forma, onde numa manhã de terça-feira ele falou assim para mim: Marcelo, você quer entregar a tua vida para Jesus? Eu, como um bom judeu, um bom negociador, eu queria ser jogador de futebol, vai que eu já sou judeu, vai que Deus me dá uma força e eu, fecho tudo que eu preciso para chegar no meu objetivo. E naquela manhã, sem ter a noção e a consciência daquilo, geraria para toda a eternidade, o Senhor, de forma racional, racional minha, mas veio ao meu encontro. Eu entreguei minha vida para Jesus no ano de 1993, no Colégio Dom Bosco. A partir daí, a minha vida começou a mudar. A minha vida começou a ter uma transformação interna. Algumas coisas começavam a acontecer no meu interior. Eu devorava a palavra de Deus, eu lia incansavelmente. Eu lembro que da minha casa, eu morava ali perto da Praça do Japão, até o Boqueirão, onde eu ia de ônibus, era mais de 1 hora de ônibus, e tudo que eu escrevia eu ia devorando no ônibus. Naquele tempo não tinha os aplicativos e as ferramentas que nós temos hoje, eu escrevia, e eu ia ruminando tudo na minha mente, no meu coração, e o Senhor ia obrando da minha vida, e transformação interna ia acontecendo, até que no ano de 1994, não se preocupe que eu não vou assim tão lentamente até 2025, tá, gente? Daqui a pouco a gente dá um pique, né? Mas no ano de 1994, o professor, um dos nossos treinadores que eu tinha, a minha vida já começava a ser diferente daquilo que era antigamente. O professor Fábio, muito amorosamente, me chamou e falou assim: Marcelo, preciso conversar com você. Eu falei: fala, professor, de forma muito atenciosa. Eu ouvi o que ele falou. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, jogador bonzinho, jogador atleta de Cristo não chega. Confia no que eu estou falando para você. Você é um menino bom, a gente gosta muito de você, mas você mudou, cara. Você mudou, as suas atitudes mudaram. E aquilo no meu coração não fez efeito nenhum, pois eu sabia em quem eu tinha crido e sabia que aquele que havia começado a boa obra na minha vida iria aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ouviu-o atentamente, entrou pelo meu ouvido e saiu pelo outro. Falei: professor, muito obrigado pelo seu conselho, né? Mas eu vou seguir com o meu Senhor. Não foi assim que eu falei para ele, pois eu ouvi, eu respeitava, mas na minha mente, no meu coração, nada mudou. Também lembro que naquela época nós começamos a frequentar as reuniões de Atletas de Cristo. Quem já ouviu falar nesse ministério chamado Atletas de Cristo? Amém? Atletas de Cristo é um ministério que hoje eu tenho a responsabilidade de presidir. E naquela época nós nos reuníamos todas as segundas-feiras, o pastor Hildo era aquele que ia nos buscar, toda a molecada lá no Paraná Clube, eram uns 20, 30 que entravam numa Kombi, e todas as segundas-feiras nós íamos lá na reunião de Atletas de Cristo, onde o Evangelho, através da linguagem universal do esporte, presta atenção, ele era compartilhado. Meninos que muitas vezes não tinham o que comer, iam lá, muitos deles pelo lanche que tinha depois, mas não tinha problema, porque o Evangelho era compartilhado. Eu costumo dizer que o esporte e a nossa fé, ela tem algumas similitudes. Quando me perguntam, hoje eu trabalho com futebol, sou agente de jogadores, também sou CEO de um clube, eu costumo dizer que o futebol é dos perseverantes, e não necessariamente dos talentosos, né? Porque os talentosos, se não colocarem disciplina e todas as competências necessárias para desenvolverem os talentos, não chegam. Porém, os que perseveram, chegam, né? O futebol, ele é muito generoso. No ano de 1996, eu lembro que eu tive uma das experiências mais marcantes da minha vida. Lembra? O Senhor veio ao meu encontro em 1993, eu vinha de uma família judia, vocês devem imaginar todos os desafios que a gente deveria ter, né? Eu lembro que naquele ano, eu frequentava a terceira igreja do Evangelho Quadrangular, lá na Água Verde, da saudosa pastora Odá, e nós fomos lá na frente orar, e num sábado à noite, a gente estava orando ali na frente, e o pastor Edson falou assim para mim: olha, leia Jeremias 29. Naquele momento meu coração ardeu,
Meu coração começou a bater mais forte, eu sabia que o Senhor queria me dizer algo, eu subi correndo a rampinha, abri minha Bíblia, e lá estava, e eis que vos fiz transportar para uma terra distante, e eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu lembro que quando finalizou o culto, eu falei, é o futebol. Chego na minha casa, minha mãe lavando a louça, fala, mãe, Deus falou comigo. Ah, é, meu filho, que bom. E o que é que ele falou? Falei, mãe, ele falou que ele ia me mandar para uma terra distante. É, filho, que bom, né? Mãe não querendo cortar o barato do filho, né? Filho crente. E assim foi, isso foi no mês de janeiro de 1996. No mês de fevereiro, o Paraná Clube me dispensou. Eu já não era um atleta que eles gostariam de ter, não por comportamento, mas sim por performance, isso faz parte do futebol. Mês de janeiro, fevereiro, desculpa, março, abril, e em junho de 1996, a palavra que o Senhor tinha me dado, ela se cumpriu. Eu fui para a França, onde eu joguei lá 2 anos, num clube francês. Lá eu fiquei de 96 até 98. No final de 98, eu conheci a minha esposa, a Yane. Nós nos casamos em 2000. Em 2000, nós fomos para a Grécia, estivemos lá 6 meses já casados, jogando futebol. Em 2001, nós estivemos no Japão, num clube chamado Yokohama Marinos. 2002, 2003, nasce a nossa filha Isabela, que é aquela moça bonita já casada. Nós fomos para o México, jogamos num clube chamado América do México. 2003 a 2005, estivemos na Itália, num clube chamado Bari. Nasce a nossa filha Natália, nossa segunda filha. 2005, 2006, tem algum gremista aí, não? Gremista? Não tem Colorado? Torcedor do Inter? Não tem nenhum pegador, não? 2005, 2006, eu tive a oportunidade de jogar no Grêmio, né? Para quem gosta de futebol, vocês devem lembrar daquela batalha dos aflitos, no ano 2005, que o Grêmio ganhou do Náutico, foi campeão da Série B, eu estava presente naquele jogo. Depois, 2006 a 2009, nós tivemos 3 anos em Portugal, onde nasceu o nosso Benjamin, o nosso pequenininho, e em 2010, eu findei minha carreira. Eu falei para vocês que ia ser rápido, né? Porque o objetivo não é, obviamente, falar da minha carreira, mas sim daquilo que o Deus da história fez através de nós. E é interessante porque nós lemos um texto que ele fala de talentos, e eu disse para vocês que Deus me deu um talento, e Deus te deu um talento. A mim foi o talento e a habilidade de jogar futebol, a você, Ele deu talentos e habilidades, das quais nós temos a responsabilidade, como diz o texto, de esconder? Não, multiplicar. Por isso eu queria nessa noite, meus irmãos, deixar com vocês 3 aplicações muito simples, muito práticas, que podem te ajudar e podem me ajudar nesse tempo onde eu coloquei o título dessa mensagem em 90 minutos, esse tempo de jogo que a gente tem, que é o tempo chamado hoje. A primeira observação que eu queria te dar, meu irmão, é que todo talento, presta atenção comigo, todo talento e toda habilidade que nós temos foi nos dado por Deus, para que multipliquemos com a finalidade de glorificar o seu nome. Amém? Eu quero que você repita comigo. Todo talento e toda habilidade, comigo, vamos? Foi nos dado por Deus, para que multipliquemos com a finalidade de glorificar o seu nome. Amém? A Bíblia diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. É interessante que você talvez perceba o talento que o Senhor te deu. Todos percebem? Olha para mim, todos percebem? Você consegue perceber o talento que Deus te deu? Não precisa ser jogador de futebol, gente, pelo amor de Deus. Deus muitas vezes te deu um talento de gerir pessoas, de varrer, de cozinhar, de pastorear, talento, habilidades que o Senhor te deu para que você o quê? O glorifique, para que o nome do Senhor seja exaltado. E o que me chama a atenção nesse texto é que aquele que recebeu 5, ele saiu no gás, saiu rápido para multiplicar o talento.
E muitas vezes nós esperamos ter tudo pronto para começar aquilo que sabemos que temos que fazer. Faz sentido para você? Muitas vezes nós precisamos de sinais de Deus, respostas de Deus. Nós sabemos o que Deus nos deu, entendemos claramente que a graça dele derramada em seu favor e em meu favor, em nosso favor, e nós estamos muitas vezes esperando, né, que Deus novamente fale conosco, quando ele já disse, através da sua palavra. Você tem procrastinado? É uma pergunta que eu te faço, não precisa me responder. Você tem demorado para multiplicar aquilo que o Senhor te deu? Quais talentos o Senhor tem te dado? E você e eu podemos estar estagnados para começar a multiplicar. Nós não precisamos novamente ouvir a voz do Senhor. Ele já nos disse, já nos deu o ID. Você conhece e lembra do ID, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Você tem esperado que mais coisas aconteçam para multiplicar o talento, a graça e a habilidade que o Senhor te deu? O que é que tem faltado para você colocar o talento, a habilidade que o Senhor te deu para a glória do seu nome? Não necessariamente, meu irmão, você tem que brilhar quando o seu talento ele é multiplicado. Não, é algo de você e Deus, né? Jesus nos ensinou que quando fomos orar, orássemos em secreto, no nosso quarto. Ele nos chama para uma intimidade. E assim também é com os diversos talentos que Ele derramou para o nosso bem. E interessante que o teu talento, e o meu talento, ele é uma habilidade misturada nesse mandamento que a gente leu. No que você é bom? Você já parou para pensar? Eu disse para vocês que Deus me deu um talento que é jogar futebol. Talvez você, sem me conhecer, falar, esse rapaz está se achando. Não, eu já vou chegar lá. Não estou me achando, eu apenas reconheço ao Senhor aquilo que o Senhor me deu. E se não fosse o Senhor, pastor, não teríamos chegado até aqui. Faz sentido? O que você é bom? Qual é a habilidade que você tem? O que é que você faz bem feito? Eu lembro que na maturidade da minha vida como atleta, eu amadureci velho para aquilo que é o futebol, com 29 anos. E aos 29 anos eu entendi o que eu era bom dentro de campo. Eu não era um jogador muito rápido, não era um jogador muito forte fisicamente, eu era um jogador tecnicamente razoável e era um finalizador ok, né? Não muito bom nem péssimo, fazia uns golzinhos de vez em quando. E eu entendi a minha forma de jogar quando eu tinha 29 anos. Até dos meus 18 até os 29, eu procurava outras habilidades que eu via nos outros que eu queria ter. Falo, nossa, como o rapaz é rápido. Eu lá queria ficar rápido. E a velocidade, ela é genética. Ela não é algo que você vai melhorar, né? Olha como o outro rapaz cabeceia bem. Eu até melhorei algumas competências que eu tinha. Mas eu não me dei conta daquilo que o Senhor tinha me dado. O que é que o Senhor tem te dado que você faz bem feito? Coloque-o à disposição do Senhor. Misture-o com o ID e glorifique ao Senhor. Faz sentido? Amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. Para que o Senhor nos deu o talento? Eu vou repetir isso nos 3 pontos, já estou finalizando o primeiro. Ele nos deu os talentos e habilidade para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Para isso que o Senhor nos deu dons e talentos. Amém? Segunda observação que eu queria fazer para você nessa noite é a seguinte: a tua fidelidade será demonstrada em administrar aquilo que você recebeu do Senhor, e não na quantidade daquilo que você recebeu. Repita comigo. A tua fidelidade, por favor, será demonstrada em administrar aquilo que você recebeu. E não na quantidade daquilo que você recebeu. Nós lemos no texto que o Senhor deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para o outro. O Senhor, Ele é o dono dos talentos.
e Ele deu conforme aprouve ao Senhor e a capacidade de cada um. Por isso, meu irmão, não olhe para o lado olhando o seu amado irmão que tem talentos e dons que glorificam ao Senhor, querendo ter aquilo que ele tem, mas seja fiel naquilo que Ele te deu. Não importa qual ou quantos talentos você recebeu, importa o que você vai fazer com o que você recebeu. No ano de 1996, quando eu fui para a França, eu joguei num clube chamado Paris Saint-Germain, eu imagino que vocês devam conhecer. Eu tinha 18 anos, e eu era jovem quando eu fiz o contrato com o clube, o meu acerto com o clube, eles iam me pagar um salário, uma moradia, um carro, e os impostos que o clube pagaria para que eu pudesse pagar os impostos, ou seja, o salário não era muito alto, então se eu ainda tivesse que deduzir a parte tributária, ele ia ficar muito baixo. Eu ainda estava na equipe B, para vocês entenderem, na equipe de aspirantes. E assim foram os 2 anos, né? Eu lembro que eu guardei bastante dinheiro, né? Eu procurava economizar o máximo, porque eu estava com 18, 19, né? Eu não sabia o que seria o dia de amanhã, e o Senhor tinha me dado a capacidade de ter um salário, primeira vez que eu tinha um salário, e eu falei, puxa, eu preciso aproveitar essa oportunidade, não somente desportivamente, como financeiramente. E assim foi, durante 2 anos eu guardei bastante, pude economizar. Porém, quando finalizou o 2º ano, e o meu contrato tinha terminado, o clube chegou e falou assim, Marcelo, olha, aqui está o valor do imposto, aquilo que você deve pagar, como conforme a gente combinou no contrato, está aqui na sua mão, esse era o nosso combinado. E eu lembro que eu viria embora, estávamos em 2 brasileiros, eu não sou brasileiro, eu e mais um companheiro, e quando nós recebemos aquela quantia, que talvez era quase os 2 anos que nós trabalhamos, porque a tributação lá era muito alta, quase 40%, 50%, o meu companheiro falou, eu não vou pagar esse imposto não. Falei, eu vou me embora, eu vou para casa que ninguém me pega mais, né? Não falei isso. E eu lembro que naquele momento o meu coração não duvidou mais nenhuma vírgula, pois eu me lembrei da Escritura. E o Senhor, através da Escritura, tinha ministrado no meu coração que eu precisava dar a César o que era de César, e ao Senhor o que era do Senhor. Aquele dinheiro não me pertencia, aquele dinheiro não era meu. E essa boa obra que eu estou contando para vocês, não é para que vocês digam, como o irmão é honesto. Não, meu irmão. Outra hora a gente fala um pouquinho mais, né? Mas é para dizer para vocês que Deus, Ele olha para nós conforme aquilo que Ele nos entrega. Se Ele te entregou 2 talentos ou 1 talento, se Ele te entregou 5 talentos, você vai ser julgado por aquilo que você tem. Eu lembro que naquele momento, quando, sem dúvida nenhuma, eu fui fiel no pouco, porque não era muito, aos meus olhos era muito, porque eu não tinha aquele dinheiro, né? Aliás, eu tinha que trabalhar 2 anos, né, para poder guardar aquele dinheiro. Imagina, eles me deram 2 anos ali para pagar imposto, eu podendo picar mula para casa, os caras não iam me ver mais. Eu vi que, eu creio que o Senhor naquele momento provou meu coração. E é interessante porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Vocês lembram desse texto? Lucas 10, 16, 10 a 12, diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas do mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Meu irmão, os olhos do Senhor estão em todo lugar, em todo tempo. De Deus não se zomba, aquilo que nós plantarmos nós iremos colher, nós iremos semear. E nós somos chamados à vigilância, a vigiar os nossos corações, a atentarmos aquilo que temos diante de nós, porque do Senhor e diante do Senhor nós prestaremos contas, para a glória de Deus, para os interesses do Cristo e para o bem do mundo. Já finalizando, terceira e última observação, nós prestaremos contas de tudo aquilo que recebemos, pois o nosso Senhor, Ele voltará. Versículo 19 diz assim, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou
e acertou contas com eles. A minha carreira profissional findou em 2010. E eu confesso que, quando eu terminei a minha carreira profissional, eu tive uma sensação de alívio. Foram 14 anos bem desgastantes. Foram 8 países, né, ao longo dos 14 anos. Foram alguns títulos, foram outros rebaixamentos. Eu caí de divisão, né? Foram alguns aplausos, muitas vaias, momentos de exaltação, onde você, né, se sente que está com moral, momentos de humilhação, onde você é a última bolacha do pacote e ninguém quer. Gols muito bonitos que eu fiz, outros inacreditáveis que eu errei debaixo da baliza, debaixo do gol, que era só empurrar a bola para dentro. Eu errei gols incríveis, que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu fui errar esse gol? Fui titular em muitos clubes, outros tantos eu fui reserva e outros nem para reserva eu ia. Joguei em clubes bons, joguei em clubes menos bons, recebia em dia, não recebia em dia, tive salários bons, tive salários ruins. E quando eu terminei a carreira, eu olhei para trás e o meu sentimento foi que valeu a pena. Foi que valeu a pena. Eu olhei para trás, depois de 14 anos a nível profissional, e o meu sentimento foi da minha família que valeu a pena. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, diz assim: não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquilo que naquele que me fortalece. As nossas contas, presta atenção, meu irmão, já estou finalizando aqui, por favor. As nossas contas diante do Senhor, elas não serão avaliadas pelo superávit ou pela quantidade daquilo que você produzir, mas sim por aquilo que você fizer com o que recebeu. Eu vou repetir. As nossas contas, elas não serão avaliadas pelo superávit, né, daquilo que você produziu, mas sim por aquilo que você fez, por aquilo que eu fiz com o que nós recebemos. Eu creio que quando eu chegar na presença do Senhor, eu gosto muito de tomar café, amo café. Eu creio, isso aqui como eu creio que o Senhor vai me receber, fala assim, meu filho, vem cá, que bom te ver, me dá um abraço, fala assim, quer um café, meu filho? Eu falei, Senhor, eu quero. Qual que você quer, Senhor? O Senhor sabe. Senta aí, pediu lá para o anjo, falou, traz um cafezinho duplo aqui para o nosso filho. E eu creio que quando eu sentar diante do Senhor para essa prestação de contas, Ele vai olhar bem no meu olho e Ele vai falar assim, Marcelo, o que é que você fez com a Yane, com a Isabela, com a Natália e com o Benjamin? Eu creio que a primeira explicação que eu terei que dar para o Senhor é a família que Ele me confiou. É se eu, ao longo desse tempo, compartilhei o Cristo para os meus filhos, meu irmão. Se você e eu não compartilharmos o Cristo para os nossos filhos, de nada vale o demais. Nós não temos certeza alguma que eles se encontrarão com o Senhor, mas temos a responsabilidade de apresentar o Evangelho para os nossos filhos. Que triste será naquele dia, quando nós estivermos na presença do Senhor, e algum dos nossos não estiver por negligência nossa, por irresponsabilidade nossa, por termos enterrado esse talento, essa graça que o Senhor nos deu, que era apresentar o Cristo todos os dias das nossas vidas, que é o principal e maior ministério. A palavra de Deus diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Eu tenho total convicção, meu irmão, que isso vai acontecer comigo. Eu creio, pois o Senhor disse que o Senhor me deu uma herança. Essa herança chama Isabela,
essa moça linda que já está casada, ela casou com um jogador de futebol, depois eu conto para vocês essa história, a Natália e o Benjamin. É diante do Senhor que eu terei que prestar contas, como é que eu cuidei da minha esposa, se eu fiz com ela assim como Cristo fez com a igreja, dei a minha vida por ela e me entreguei por ela, amei de todo o meu coração. O demais, meus irmãos, também nós teremos que prestar contas, mas aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, que são os nossos, que o Senhor confiou a nós, é eles que eu e você teremos que prestar contas. Amém? Para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Feche teus olhos, eu queria orar com você. Senhor, nessa noite, sem nada para te oferecer, sem nenhuma boa obra, sem nenhuma benfeitoria, sem nenhum título profissional, acadêmico, religioso, nada, Senhor. Há diante de mim que eu possa ser aceito por Ti, a não ser o sacrifício da cruz. O sacrifício perfeito, o sacrifício que saciou a Tua justiça, o sacrifício que me permite ser chamado Seu Filho, que me dá acesso confiadamente no trono da graça, esse sangue derramado por mim e pelos meus irmãos que aqui estão, que me justificam, que dizem que eu estou absolvido, que eu sou aceito, que me faz e me permite ter a certeza dessa salvação tão grande, por aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. É diante de Ti que nós nos apresentamos para Te agradecer, para Te louvar e Te bendizer, e suplicar ao Senhor, ajuda-nos, Senhor, para que não sejamos negligentes com o talento e com os dons que o Senhor tem nos dado, para que possamos multiplicá-los, Senhor, para a glória do Teu nome, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo, Pai, e que o Teu nome seja conhecido. Porém, Senhor, que venhamos a estar atentos com a nossa maior responsabilidade, que é a nossa família, Pai, a nossa esposa, os nossos filhos, os maridos das nossas irmãs, os filhos, ó Pai, do qual nós teremos que prestar contas diante do Senhor. Por favor, Pai, faça com que eles possam ver Jesus em nós, eles desejem ser que nem o pai, que nem a mãe, que reflete a glória do Senhor, o bom perfume de Cristo, Pai, e através deles eles possam ter uma experiência íntima contigo, Pai. Obrigado, Pai, por essa amada igreja, pela vida do nosso querido pastor, pela vida dos nossos irmãos, pela Tua palavra, Senhor, pela Escritura que foi revelada a nós nessa noite, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção, irmãos, amém? Aleluia, fui edificado. Que bênção ouvir a palavra do Senhor, né? Que fundamentos preciosos para a nossa vida. Deus seja louvado pela sua vida, querido irmão, que bênção. Nós vamos orar, não quero tirar essa preciosidade do seu coração, quero que você saia com essa mensagem do seu coração, em nome de Jesus. E só um único incentivo, né, que eu me senti desafiado, né? Aqui, se está com o teu cônjuge aqui ou com os seus filhos, né, vai lá, te amo, em nome de Jesus, dá um abraço e entende essa missão que nós temos, né, primeira, aqui, que foi muito bem lembrado. Vamos orar. Deus eterno, que bênção ouvir essa palavra vindo do Senhor ao nosso coração e com desafios práticos, Pai, que não exigem de nós nada além daquilo que o Senhor já nos deu. Então, Deus, obrigado, em nome de Jesus Cristo. E agora, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco, povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Como fazemos habitualmente, você pode orar silenciosamente, entregando seu culto ao Senhor, pedindo pela semana. E eu vou convidar o irmão Marcelo a estar à frente, à porta, despedindo a igreja do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a todos.